A paz do Senhor, eu sou o professor Henrique Leitão e nesse vídeo você irá entender por que Israel sempre sai vencedor em suas guerras. Antes eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, o algoritmo do YouTube irá entender que o conteúdo é relevante e irá distribuir para mais pessoas. Mas para entender por que Israel sempre sai vencedor, é necessário observarmos as Sagradas Escrituras. A Bíblia compara Israel ao carvalho e ao terebito. São árvores extremamente resistentes. Por exemplo, o carvalho tem raízes longas, chega a 30 a 40 metros, vivem entre 500 e 1000 anos, a idade que um carvalho vive, a árvore. O terebito é semelhante ao carvalho no que diz respeito à resistência. A sua altura chega até 10 metros, ele tem um perfume que exala, alcança cerca de 1 quilômetro, mas a comparação em que a Bíblia coloca Israel ao carvalho e ao terebito é a questão da resistência. Israel sempre foi uma nação resistente. Por quê? Porque Israel é a nação escolhida por Deus, a nação que foi peculiar, sacerdotal e é escolhida pelo Deus Todo-Poderoso. E diante disso, Deus sempre preserva a história de Israel. Se não, vejamos, em 722, as 10 tribos, o reino do norte, fora levado cativo para a Síria. Mais tarde, em 598, foi a vez do reino do sul, o reino de Judá e Benjamim ser levado cativo para a Babilônia, conforme 2 Reis, capítulo 24 e versículo 8. Na época era o rei Joaquim que reinava sobre Israel. Depois, em 586, os babilônios invadem Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém e começa as levadas. Houve pelo menos 3 levas de judeus que foram levados para a Babilônia. Você pode ver isso em Jeremias 52, versículo 28 a 30. As levas que aconteceu no que diz respeito ao cativeiro babilônio, as vezes em que Israel foi levado para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. E depois do Império Babilônio, aconteceu também em que Israel esteve sob o controle de outros impérios. Podemos citar aqui o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. E eu pergunto, onde estão esses impérios? Onde está o Império Babilônico? Onde está o Império Medo-Persa? Onde está o Império Grego? Onde está o Império Romano? Todos acabaram. Eu pergunto, onde está Israel? Israel continua de pé. Israel continua sobrevivendo. Israel continua vivo. Em 70 depois de Cristo, o Império Romano destruiu completamente o Templo de Jerusalém. Mataram milhões de judeus e espalharam milhões de judeus pelo mundo. Em cumprimento a uma profecia, olha o que diz Deuteronômio 28:64. E o Senhor vos espalhará entre os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. E ali servirei outros deuses que não conhecestes, nem tu nem teus pais. Servirá a madeira e a pedra. Em Lucas 21:24, há uma profecia também acerca da deportação que aconteceu em 70 depois de Cristo. Diz assim, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, em 70 depois de Cristo, aconteceu essa dispersão, ou seja, os judeus, o povo de Israel, foram dispersos pelos 4 cantos da terra em cumprimento a várias profecias, mas eu coloquei aqui a de Deuteronômio 28:64 e Lucas 21:24. Mas existem outras. Em 14 de maio de 1948, a ONU reconhece Israel como Estado. Cumpre-se a profecia de Isaías 66:8. Israel novamente é reconhecido como uma nação, como um Estado. Observe, em menos de 24 horas acontece a chamada Guerra da Independência. Um combinado de países árabes invadem Israel e tentam destruir a nação de Israel pelo fato da ONU ter reconhecido Israel como Estado. E uma frente de nações árabes, liderada pelo Egito, Iraque, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita, tentam destruir Israel. Israel, menos de 24 horas como Estado, já enfrentava uma das maiores guerras da sua história. Resultado, Israel venceu. Deus entrou na guerra. Israel saiu vencedor. Em 1967 acontece a Guerra dos 6 Dias, onde
os países do Egito, Síria, Jordânia e Iraque atacaram Israel em 3 frentes diferentes. Há relatos de que anjos lutaram por Israel nesta guerra, há relatos de seres celestiais lutando no Monte Sinai, no deserto, favorecendo a nação de Israel. Mas o resultado é que em 6 dias Israel sai vencedor. Em 6 dias Israel vence a guerra. E o momento marcante da guerra foi quando os generais Uzi Marques, Moshe Dayan, Isaac Rabin entraram no corredor do Muro das Lamentações, que ficava na parte ocidental, onde os judeus estavam proibidos de entrar naquela parte da cidade de Jerusalém, no templo, e Israel conquista, vence a Guerra de 6 dias e eles têm acesso ao Muro das Lamentações. E no término da guerra, Israel teve conquista considerável na Península do Sinai, faixa de Gaza, colinas do Golã, Cisjordânia e áreas de Jerusalém Ocidental. Em 1973 acontece a Guerra de Yom Kippur, quando Israel celebrava a festa de Yom Kippur, Dia do Perdão. Os países do Egito e da Síria invadem Israel, pegam Israel de surpresa, e dentro de um contexto geral, bélico, era impossível Israel vencer essa guerra, mas Deus entrou na guerra. Realmente foi Deus quem venceu por Israel, ou Deus ajudou Israel a vencer, porque Israel saiu para a guerra. Então sempre Israel sai vencedor. Nessas guerras que citei, a Guerra da Independência, 1948, a Guerra dos 6 Dias, 1967, a Guerra de Yom Kippur, 1973. Foram 3 guerras que, comparando o poder bélico, o contingente de soldados, era impossível Israel sair vencedor, mas sempre Israel saiu vencedor em suas guerras. E hoje acontece, Israel está vivenciando a guerra contra um grupo terrorista chamado Hamas. A princípio não vejo nenhuma profecia que tenha relação com essa guerra. Eu já vi muitas pessoas me perguntando se tinha alguma relação com alguma profecia bíblica. Até o momento eu não vejo. Os próximos eventos escatológicos em relação a guerras que Israel enfrentará será a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39. Não tem nenhuma relação essa guerra com a guerra de Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog possivelmente acontecerá depois do arrebatamento da igreja. No caso aí, quem é pré-tribulacionista crê que pode acontecer até mesmo antes do arrebatamento, mas a maioria concorda que seja depois. Depois acontece também, dentro de um evento escatológico, a guerra do Armagedon, onde nações do mundo inteiro irão se reunir para destruir Israel, conforme Zacarias 14 e também Apocalipse 19, versículo 11, onde acontece a segunda vinda de Jesus. E depois do milênio, a última investida do diabo, onde ele seduzirá as nações, isso lá depois do milênio. Seduzirá as nações para uma última guerra contra o arraial dos santos e desce fogo do céu e consome a todos. A Bíblia faz até uma analogia, lá em Apocalipse capítulo 20, dessa guerra, a guerra de Gog e Magog, mas são eventos distintos. Porém, analisando as guerras escatológicas que Israel irá enfrentar, como a guerra de Gog e Magog, a guerra do Armagedon, a guerra depois do milênio, na última investida de Satanás, eu não vejo essa guerra do Hamas tendo nenhuma relação com essas profecias. Na época da guerra a guerra da Rússia e da Ucrânia, eu vi muitas pessoas falando que ali era o cumprimento da guerra de Gog e Magog. Não tem nada a ver. A guerra de Gog e Magog é uma guerra de uma confederação de nações que irá invadir Israel, nações vindo do norte. Geograficamente, a Ucrânia está situada ali na Europa, não tem nada a ver com a nação de Israel. Então as pessoas tendem a confundir as profecias. Então, voltando aqui ao assunto, essa guerra do Hamas, Israel sairá vencedor. Por que eu acredito piamente que Israel vencerá essa guerra? Primeiro, porque Deus está com Israel. Segundo, porque Israel aguarda o cumprimento de várias promessas. A promessa abraâmica, a promessa davídica, a nova aliança, que Israel aguarda o cumprimento do milênio. Segundo, Israel é resistente. A história prova isso. A história prova que Israel é resistente. E também porque Israel tem um grande poder bélico. Se na guerra da independência, a guerra dos 6 dias, a guerra de Yom Kippur, que Israel não tinha o poderio bélico, Israel venceu, obviamente, com a ajuda de Deus, essa guerra de agora, contra um grupo terrorista, em que Israel tem um grande poder bélico, precisamente Israel sairá vencedor por esses motivos que eu citei há pouco. Porém, se for necessário, Deus entrará na guerra e Israel também vencerá com a ajuda divina. De qualquer maneira, creio que Israel vencerá
essa batalha. Então, que Deus abençoe, que Deus em Cristo vos abençoe. Essa visão aqui é uma visão na área teológica. Essa parte de geopolítica que eu estou abordando é na visão teológica, na perspectiva teológica. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.